gente, eu sou a Júlia, pra quem não me conhece, e esse é o meu canal. Hoje eu vim fazer uma resenha crítica sobre esta belezinha aqui que está de ponta cabeça. Esse clássico do direito penal. Eu vim conversar sobre ele com vocês, porque eu tenho um trabalho na faculdade pra fazer sobre esse livro. E no meu Instagram de estudos, que vai estar aqui na descrição o link, eu conversei com vocês sobre ele e muitas pessoas me pediram pra fazer uma resenha, pra comentar, porque realmente é um livro meio chatinho de você entender no começo, principalmente se você tá no seu primeiro semestre de direito. Mas é isso, eu vou dividir esse vídeo assim em etapas. Primeiro a gente vai conversar sobre o Cesare Beccaria, sobre o autor, o contexto histórico e tudo mais. Depois eu vou fazer uma síntese do livro e aí eu vou dar a minha opinião. Então sim, vai ter spoiler, obviamente, né? Porque, afinal, eu vou dar minha opinião sobre o livro, vou fazer uma resenha crítica. Mas eu acho que vai ser muito útil pra quem tá começando a ler esse livro e não tá entendendo nada. Então vamos lá. A obra dos delitos e das penas foi escrita por um italiano chamado Cesare Beccaria, que também é conhecido como Marquês de Beccaria. Embora ele tivesse o título de Marquês, ele estudou direito. Então assim, ele não está falando as coisas do livro do além, ele não imaginou na cabeça dele estar colocando lá. Ele realmente estudou aquilo, então ele meio que sabia o que estava falando, né? Além disso, a obra foi escrita em 1764. Gente, a gente tá no século XXI. Vamos pensar aí que, ó, tem um longo caminho entre 1700 e 2021. Por isso que o livro é tão complicado de ser entendido, porque ele tem questões técnicas, mas ele também tem uma linguagem muito arcaica. Então, assim, tu tem que prestar atenção, tem que insistir, porque é um livro chato, realmente. Pra quem tá acostumado a ler, talvez seja mais fácil, mas pra quem não lê, assim, com frequência, vai ser bem difícil de ler, realmente, mas insista porque vale a pena. Além disso, a gente tem que saber que o direito italiano e o direito brasileiro derivam do direito romano. Ou seja, eles têm um pai em comum aí, então vários aspectos vão ser iguais nos dois direitos. E por isso que o livro é tão atual na nossa legislação brasileira, mas vamos com calma. Outro aspecto importante é que o autor, ele escreveu essa obra no auge do iluminismo. Então assim, ele era adepto do iluminismo, ele estava super pra frente lá com o pensamento dele. E então várias questões do iluminismo vão estar presentes na obra, principalmente direitos humanos. Então assim, ele anunciava os ideais do iluminismo: igualdade, liberdade e fraternidade. Além de tudo isso, o Beccaria vivia sobre um regime despota. O que é um regime assim? É quando a igreja e a monarquia reinam sobre os cidadãos em todos os aspectos. Então você só abaixa a cabeça e obedece, basicamente isso. E o autor, ele era completamente contra o sistema penal da época. Por isso, este livrinho aqui foi publicado de maneira anônima, como vários outros desse período. Então, aí nós temos um escritor anônimo. Além disso, ele tem, assim, ele é muito forte nas ideias contratualistas e ele mostra isso durante todo o livro. Ele afirma que somente as leis podem definir o que são crimes e somente o legislador pode aplicar essa lei. Então, basicamente, ele se firma nessa ideia. Eu vou até ler aqui a frase que ele utiliza no livro. Somente as leis podem determinar as penas para crimes e a autoridade para aplicar as leis penais só pode residir no legislador. Ele também, gente, contesta muito essa ideia da igreja interferir nos direitos dos cidadãos. Para ele, igreja e Estado são coisas que têm que estar separadas e crime não tem a ver com pecado. Assim, o pecado é uma coisa referente à igreja, o crime é uma coisa referente ao Estado. As duas coisas não estão ali andando lado a lado, não tem nada a ver uma com a outra. O nosso autor se baseou em diversos outros autores e pensadores, principalmente iluministas, como Diderot, Rousseau, Bacon, mas nesse livro aqui ele dá um foco maior para o Montesquieu. Inclusive ele cita pelo menos umas 3 vezes diretamente o Montesquieu. Então, gente, basicamente o que ele faz é uma crítica, né, um protesto contra o sistema penal vigente daquela época, né?
E ele apresenta uma nova ideia de sistema penal, com novas formas de punição. E o principal do livro pra mim é que ele relata, afirma que um sistema preventivo com mais eficiência é a educação. Então ele deixa isso bem claro, principalmente no final do livro. E até hoje eu acho que é uma coisa super relevante. Cesare Beccaria foi um homem de um sucesso só, de uma obra só. Esse daqui foi o único livro lançado pelo autor, mas eu acho que valeu muito a pena, porque hoje ele é considerado o maior clássico do direito penal, o livro que todo estudante de direito deveria ler. Ele é constituído de 45 capítulos e ele é super fininho, mas não é fácil. E nesses capítulos ele aborda penas, qual é o conceito de crimes, graus das punições, quais devem ser essas punições. E ele critica também muitas coisas como pena capital, tortura. Ele também cita sobre testemunhas, julgamentos, enfim, ele fala muitas coisas nesse livro, embora seja um livro bem pequeno. Mas agora vamos entender o título. Por que dos delitos e das penas? Gente, a ideia central desse livro é dizer que, basicamente, o grau do crime deve definir o grau da pena. Essa pena, ela não tem que ser mais severa nem durar mais do que o necessário para punir o crime. Então, a pena deve ocorrer de acordo com o grau do crime. Então, assim, é basicamente uma hierarquia de crimes. Quem cometeu um delito pequeno vai ter uma pena menor, quem cometeu um delito maior vai ter uma pena maior. Inclusive, ele fala quais devem ser as penas mais, assim, mais duradouras e também mais severas, e elas estão relacionadas a um tipo específico de crime, que é basicamente contra a liberdade, contra a vida, são esses conceitos fundamentais. Por isso, o nome do livro é Dos Delitos e das Penas, porque ele foca no grau do delito e no grau da pena. Outra coisa que ele reforça bastante é que os códigos de lei, eles precisam ser escritos, então já tem que estar determinado lá que uma coisa é crime, porque senão como é que você vai praticar uma coisa e depois a pessoa vai vir e falar que é crime. E que esse código escrito, ele tem que ser acessível para a linguagem do povo. O povo precisa saber que o que ele está fazendo é uma coisa ilícita e qual a consequência disso. Porque senão a sociedade cresce como ignorante e aí você meio que não pode culpar uma pessoa por fazer uma coisa que ela não sabe que é errada. Ele também fala que isso é muito tirânico. E aí também entra o quesito da educação, porque a gente precisa ter uma educação sobre os nossos direitos, sobre a nossa legislação. Ele fala que isso é uma coisa extremamente importante, porque isso está diretamente relacionado com prevenir com que os crimes não ocorram nessa maneira tão absurda que ocorrem hoje em dia. E essa educação também está ligada a você acabar quebrando esse ciclo de superlotação dos presídios e tudo mais, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Agora, uma parte muito importante, talvez aqui seja mais famosa aí na obra de Beccaria, é a crítica dele contra a pena capital, que era, obviamente, muito comum na época que ele escreveu. E ele fala uma coisa que é tão óbvia, gente, mas na época era uma coisa completamente contra tudo da sociedade. Mas é que a pena de morte, ela é uma coisa completamente ineficaz e, assim, se você ocorre a pena de morte, uma pessoa que depois de sofrer a punição é comprovada a sua inocência. Então, uma pessoa vai ter morrido sem motivo nenhum pra sociedade. Sabe? O que você vai estar ensinando com aquilo? Você não vai estar ensinando nada. Então, é uma coisa completamente horrível, porque ele fala assim, um homem, ele não tem o direito de matar o outro, mesmo que seja como punição, porque aí meio que você tá indo contra os direitos fundamentais, que é o direito fundamental à vida, se você não tá relativamente cometendo um assassinato, né, um homicídio, porque você tá matando outra pessoa. E, assim, provavelmente, é óbvio, sempre ocorre injustiça, nenhum sistema penal é perfeito, e aí uma pessoa pode acabar sofrendo pena capital sem ter nem cometido nenhum delito, e aí a pessoa talvez que cometeu esse delito consegue se safar e um cidadão vai ter morrido. Não tem como, não é uma coisa que você pode reverter depois. A mesma questão se aplica com a tortura, porque assim, a tortura ela não é nem um pouco eficiente. Ele mesmo fala que a pena ela não é mais eficaz de acordo com a severidade dela, mas sim de acordo com a duração. A tortura não. A tortura, você vai torturar alguém
e você vai basicamente, a pessoa mais fraca vai ceder, vai falar que cometeu um crime, mesmo que ela não tenha cometido, pra se livrar daquela dor. Muitas vezes o criminoso vai aguentar, porque ele vai pensar, não, eu vou aguentar isso aqui e depois vou estar livre se eu não confessar. E aí o inocente, que não fez nada, às vezes é submetido à tortura, e acaba confessando uma coisa que ele nem fez. Então as confissões, tudo que é falado sobre tortura, tem que ser completamente descartado, porque não representa a verdade. Representa apenas uma intenção de alívio da dor. E também entra naquele quesito de, se um inocente foi torturado e foi comprovada essa inocência, o inocente foi torturado à toa. Entendeu? Isso também revolta as pessoas, revolta a sociedade. E basicamente você vai ter torturado alguém por nada. O César fala de muitas outras coisas no livro, fala sobre o ócio, que ele condena o ócio político, porque os políticos não têm que estar em ócio, eles têm que estar agindo pela sociedade. Ele fala também sobre os graus dos crimes, né, que os crimes de maior grau são os crimes contra a sociedade. Eu não vou conseguir falar todos os pontos aqui, porque senão o vídeo vai ficar com, sei lá, 10 horas de duração. Então eu vou agora falar sobre a parte da educação, para começar a fazer uma analogia aí com o direito penal brasileiro atual. Para falar de educação, eu vou ler uma frase do nosso próprio Marquês, que é: o método mais seguro de prevenir crimes é aperfeiçoar o sistema educacional. Gente, eu acho que assim, desde sempre a gente escuta que a educação é a melhor saída para todos os problemas da humanidade, porque afinal a educação previne crimes, melhora a economia, mas enfim, né? Vamos continuar aí nesse dilema, mas ele basicamente coloca que a educação é uma coisa muito positiva, porque as pessoas começam a ter conhecimento sobre o que é uma conduta errada, mas além disso elas também meio que se desenvolvem, então elas não vão recorrer a crimes, todas essas questões. Para ele, a educação realmente é a coisa mais importante na vida, mais importante para a humanidade. Por isso, ela deveria ser aplicada como medida preventiva principal em qualquer país. Terceira parte do nosso vídeo, que é a minha análise crítica, a minha resenha crítica, que eu vou fazer uma analogia entre o livro e a nossa atual situação, dentro do Brasil, é claro, né? Vou começar falando da educação. Basicamente, hoje, e acho que por muito tempo, a educação vai ser a melhor saída para todos os problemas, porque quando você entende a lei, você realmente não pratica ela, porque tem várias coisas que hoje em dia muitos brasileiros não sabem que é errado, porque tá nos nossos costumes, mas tá lá na lei que é uma coisa errada. Então, assim, às vezes a gente pratica coisas que a gente nem sabe que não poderia estar praticando, que é uma coisa ilícita. Então, nessa parte é muito importante, mas a educação também é muito importante para prevenir delitos, porque ela nos dá oportunidades, ela acaba com a marginalidade e produz mão de obra, o que é muito positivo para fatores econômicos, obviamente, e também para todo o nosso sistema de prisões, né? Porque diminui o índice de crimes e gera empregos, né? A educação, assim, é uma saída simplesmente perfeita para tudo. Inclusive, a gente pode ver isso em um filme muito legal, que é Escritoras da Liberdade, é um filme já antigo, mas ele mostra muito isso, que quando as pessoas acreditam, né, quando um professor, por exemplo, acredita na turma, incentiva a educação, essas pessoas têm um futuro muito melhor. Sobre a tortura, o autor é completamente contra, ele acha um ato completamente abominável, e realmente no Brasil ela é proibida, né, pelo nosso artigo 5º, inciso 3, que diz: ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, porque o Brasil ele é adepto dos direitos humanos. Porém, entretanto, nós ouvimos vários casos em que a tortura ainda ocorre de uma maneira camuflada, que é uma coisa completamente horrível, mas é uma verdade. Principalmente ela ocorre em presídios, casas de custódias, manicômios jurídicos. Então, ela é praticada em principal pelo Estado, como era naquela época também. Infelizmente, o Brasil tem essa cultura, esse costume de tortura, desde que ele foi descoberto, né, com a tortura nos africanos escravos e nos índios escravizados também, né. Depois nós tivemos a tortura presente no período da ditadura.
E hoje ela ocorre de maneira bem mais camuflada, bem embaixo dos panos. Tem também duas obras que citam isso. Aliás, tem várias, mas eu coloquei duas. Que é a Estação Carandiru e Corpos que Sofrem. Vale a pena conferir. E assim, infelizmente, ela ainda tá presente, embora seja um ato completamente proibido. Beccaria também fala sobre alguns princípios que estão presentes hoje no nosso direito penal. Fala sobre a lei precisar estar escrita, estar prevista, né? A gente tem o princípio da legalidade. Também fala sobre o princípio da intervenção mínima, que o direito penal ele deve atuar somente com os bens jurídicos de maior relevância. Então, assim, a gente pode ver que vários pontos que ele falou em 1700 acontecem hoje, em 2021. Sabe aquilo que eu falei que dá o título ao livro? Que é essa balança de grau de crime e grau de pena? Então, hoje ela também está prevista no nosso Código Brasileiro, nos artigos 59 ao 68, que nivelam a quantidade da pena em função da gravidade do crime. Então, essa parte de hierarquização. Tô vendo como, tipo, é impressionante como muitos aspectos estão presentes hoje em dia e vários problemas também continuam sendo problemas hoje em dia. É basicamente isso, gente. Mesmo o nosso direito penal sendo um reflexo de costumes e de cultura, hoje ele ouve muito mais a voz invariável da lei. E eu vou terminar essa resenha com uma reflexão e pleiteando a bondade humana, assim como o autor fala, que ele deseja na introdução do livro, com a citação de conclusão desse livro, a última citação do livro, que pra mim é uma síntese perfeita de toda a obra, de todas as ideias do Beccaria. Então vamos lá. Que a pena não seja um ato de violência de um ou de muitos contra um membro da sociedade. Ela deve ser pública, imediata e necessária, a menor possível para o caso, proporcional ao crime e determinado pelas leis. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dava pra gente falar muito mais sobre esse livro. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você quer falar mais sobre esse livro, deixa aqui nos comentários. Me segue no Instagram, link lá na descrição do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu quero trazer mais conteúdo jurídico da faculdade pra vocês. Deixa um like e é isso. Beijo, tchau!